Olá, Pai Senhor, tudo bom? Bênção de Deus. Olha quem está aqui nesse dia para dar paz para vocês. A minha filha Pet, a Melzinha. Já levei ela para castrar, ela estava se recuperando, mas glória a Deus já está tudo bem. Estamos aqui iniciando essa semana, já profetizo uma semana de bênção na tua vida. Te convido a estar comigo aí no nosso encontro de terça a sábado, amém? E eu quero glorificar a Deus neste dia, porque tem se chegado muitas pessoas até nós, né? Aumentou muito o nosso número de inscritos. O YouTube está aí nos abençoando, recomendando os nossos vídeos. Então eu quero já declarar neste dia, você que é novo inscrito, seja bem-vindo. Aqui é um canal para compartilhar as bênçãos de Deus, para tornar a sua vida melhor, a sua vida mais feliz, te mostrar que é possível, que há saída, nós sermos felizes com Deus no barco. Amém? E os que já estão aqui comigo, já quero desejar uma semana abençoada. Pedir que tantos vocês novos, deixem aí o seu recadinho, a sua mensagem para a gente se conhecer melhor, para você ser minha companhia, eu ser sua companhia durante toda essa semana. Amém? E hoje Deus me deu uma palavra tremenda que fala sobre sonhos. E quem aqui não tem sonhos? Eu já quero te declarar neste dia, lute e acredite no teu sonho, porque o nosso Deus é um Deus que dá sonhos, amém? Para que nós possamos ainda nesta terra sermos pessoas felizes e realizadas que alcançam os teus sonhos. Então vamos lá. A palavra aqui que Deus colocou em meu coração, eu tinha separado aqui, está em Gênesis 37, versículo 20. Amém? Fica aí comigo até o final, não sai daí, porque Deus vai falar contigo. Que diz assim, Gênesis capítulo 37, verso 20, diz assim: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha que forte, bênçãos. Essa aqui é a história de José. Se você ainda não leu, queridos, leia, é uma história maravilhosa. Eu costumo dizer aqui que eu amo a palavra de Deus, e quando você pede a revelação de Deus, aí sim ela se revela para você. E muitas vezes você começa a ler as histórias desses nossos irmãos na fé, e parece que você está vivendo as mesmas situações que ele está vivendo. Mas na verdade é porque Deus quer falar através dessas histórias reais, de que se foi possível para eles, também é possível para você. E José, queridos, ele era um jovem, ele era um filho amado, e ele era um filho da promessa, e ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser honrado por Deus. E Deus, logo de moço, lhe deu sonhos. E lhe deu sonhos, queridos, onde Deus mostrava a exaltação dele sobre a família dele. Porém, ele era o filho mais novo, o filho mais moço. E normalmente, né, quem reina, quem está na frente, geralmente são os filhos mais velhos, os primogênito. Mas ali Deus não, porque as coisas de Deus não é quadrada, queridos. Deus quer mudar o curso, ele muda, porque Deus não olha a pessoa, mas Deus olha o coração. Foi assim com Davi, que pegou o mais jovem também, o mais desprezado lá de todos aqueles irmãos, para honrar e levantar como rei. E Deus também fez assim com José. E José teve sonhos. Um desses sonhos, haviam feixes que se levantavam, e um feixe ficava superior e os outros se prostravam. E ali, queridos, ele comentou com os irmãos dele. E depois ele teve ainda um outro sonho, onde o sol e a lua e mais 11 estrelas se prostravam perante eles. E foi nesse momento que até o seu pai falou, nossa, então quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos todos nos prostrar a você? E José ali se calou mesmo sem entender, mas ele contou o sonho dele. E queridos, é desta forma que acontece em nossas vidas.
Quando nós recebemos os sonhos de Deus, nós nos alegramos. Mas muitas vezes a maioria das pessoas não vão compreender os nossos sonhos. Vão muitas vezes nos julgar, nos criticar. E geralmente são pessoas próximas a nós. São pessoas que nós amamos e que quando nós achamos que vai estar do nosso lado, eles sentem inveja, sentem ciúmes, não estão, nos menosprezam. Queridos, mas isso não quer dizer que você tem que não gostar dessas pessoas ou se revoltar com essas pessoas, mas hoje eu quero te ensinar que o amor de Deus te ensina a compreender essas pessoas, que muitas vezes é a própria alma dela que não é realizada e que ainda há ciúmes, mas que no fundo ela também te ama. Ou muitas vezes o diabo influencia, não quero dizer que a pessoa fique endemoniada, mas o diabo pode influenciar até nós, com setas e pensamentos, e a gente achar que é de nós mesmos. Então nós temos que começar a olhar essas pessoas com um ar de misericórdia. E ao invés do que muitas pessoas falam que nós vamos nos vingar, que Deus vai nos honrar para fazer vingança, não, queridos, Deus vai nos honrar porque o nome dele vai ser glorificado e Deus, através dessa honra, pode alcançar essas pessoas também, como foi na vida de José, e restaurar o amor entre vocês. E foi assim que aconteceu com José. Quando ele falou isso, foi gerado um sentimento de ira, de revolta em seus irmãos. Em um determinado momento que eles foram visitar os irmãos que estavam trabalhando, todos os irmãos, com esse sentimento, decidiram tirar a vida de José, seu próprio irmão. Mas um deles falou, não, como vamos tirar nosso próprio sangue? Mas mesmo assim eles jogaram ele numa cisterna, matemos-lo e jogamos na cisterna. Enquanto jogou ali José na cisterna, é nesse ponto que eu quero falar contigo. Quantos sonhos você recebe e mediante a tantas pessoas e tantas situações que se levantam, parece que você cai num buraco fundo e que esse sonho é mentira e que não vai acontecer. E assim foi também com José, ele caiu nessa cisterna, nesse buraco fundo, queridos. E ali eu creio que naquele momento ele só tinha a Deus, ele só tinha Deus, tenha misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. E queridos, conosco acontece da mesma forma, mas não é porque Deus não está contigo, mas sim Deus está no controle de tudo, mas na verdade Deus quer provar a tua fé. Deus quer ver, depois de tudo que você conheceu do Senhor, se agora você vai colocar a tua prática em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não sei como você está aqui neste dia, nesse vídeo, ou os projetos até que você planejou para esta semana, porque esta palavra também é para esta semana. Eu não sei como você está, mas eu já começo a profetizar sobre a tua vida. Você pode estar num buraco, numa cisterna, mas Deus é contigo. E se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Talvez você não vê saída, como José não viu, mas Deus é contigo, Ele vai te mostrar a saída. E eu creio que nesse momento em que ele estava nessa cisterna, neste buraco, ele só tinha Deus a quem clamar. Se você está em situação, grite, clame a Deus. Quando nós lemos na Bíblia, clamar em alta voz, queridos, muitas vezes é Senhor, me socorre. Clamar em alta voz, chamar a atenção de Deus. E eu creio que naquele momento que não tinha mais esperança, não tinha mais saída, ele só tinha Deus e ele clamou. E foi aí que começou o trabalhar de Deus. Porque ao invés de morte, esses irmãos não quiseram mais matar, mas decidiram vendê-lo. E ele foi vendido como escravo, ou seja, ele saiu de um buraco, mas glória a Deus que a vida dele foi poupada, mas ele foi uma situação de escravidão. E quando chegou lá, queridos, Deus deu graça, e ele conquistou o coração de Potifar, que era o seu patrão. Mesmo assim, a mulher de Potifar deu em cima dele, e ele teve que ir preso. E mesmo na cadeia, Deus o honrou, Deus deu sonhos para ele lá com o copeiro, com o padeiro. E quando ele saiu, queridos, lá se lembrou de José, porque Faraó teve sonhos. E se lembraram lá, há um homem de Deus que interpreta sonhos. E foi lá buscar José para interpretar o sonho de Faraó. E José foi o único, mediante a tantos deuses naquele lugar, foi o único que conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E quando ele interpretou o sonho de Faraó,
ele foi tão assim, Faraó foi tão agradecido e viu que ele era tão um homem de Deus realmente, que chamou José para estar lado a lado com ele, para ser governador do Egito. Imagina, queridos, a autoridade que José recebeu de uma pessoa que foi lançada numa cisterna, que ia perder a morte. Olha como Deus honrou. Só que, queridos, eu quero te dizer que até José ser honrado, ele passou diversos momentos de dificuldades, mas em todos os momentos ele ficou firmado em Deus, e Deus deu a estratégia. Então, para você alcançar os seus sonhos, você precisa estar ligado com Deus e lutar, queridos, com a tua fé, para que Deus te dê a estratégia que você venha alcançar. E o sonho de Faraó é que tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E Deus deu a interpretação para José de que seria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E ali em sabedoria, José e Faraó, nesses 7 anos de fartura, juntaram alimentos, guardaram, economizaram para, quando chegar aos 7 anos de escassez, terem uma reserva. Porém, ninguém mais sabia disso, inclusive os seus irmãos e seus pais que estavam tão longe. E aí, quando veio a escassez, queridos, realmente o único povo que tinha uma reserva era o povo do Egito, lá de Faraó, graças à interpretação de José, graças a Deus. E foi neste tempo que os seus familiares, que já começaram a passar fome, foram pedir ajuda no reino. E José estava lá, e eles chegaram e se prostraram. E José pôde receber sua família de volta. Quando eu falei do sentimento de nós não gerarmos sentimentos ruins, porque Deus pode restaurar nossa comunhão com os nossos, José liberou perdão, chorou perante os seus irmãos ali, porque estava feliz de vê-los novamente, de poder ajudar, queridos. E ali Deus realmente concretizou os sonhos que tinha dado para José, e houve restauração na casa, na família. Então, neste dia, queridos, se Deus te deu um sonho, se prepare para a cisterna, porque o diabo não quer que seus sonhos se realizem. Se prepare para a dificuldade, mas se apegue em Deus como José, que Deus vai te dar estratégia para você passar e vencer. E o seu sonho vai ser realizado. Não desista dele. Para essa semana, para este dia. Não sei qual dia você vai aqui assistir o nosso canal, esse vídeo, mas nunca desista dos seus sonhos. Lute até que eles sejam concretizados, porque tudo em nossa vida vai ter que lutar. Amém? Mas só os fortes, os vencedores, lutam e realizam e vivem seus sonhos. E é isso que eu desejo para você e para todos os servos do Senhor, que nós sejamos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Um grande beijo, receba esta palavra de fé, que o seu sonho venha ser realizado, depois testemunha, conta aqui para a pastora. Te amo em Jesus, fiquei na paz do Senhor.